Vamos iniciar a carreira de número 31, fazendo 4 pontos com o fio bege. 2 pontos com o fio marrom. 18 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom. 2 pontos com o bege. 14 pontos com o marrom. 8 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom. 10 pontos com o bege. 10 pontos com o marrom. 12 pontos com o bege. 4 pontos com o marrom. 20 pontos com o bege. 14 pontos com o marrom. 4 pontos com o bege. 8 pontos com o marrom. 8 pontos com o bege. 8 pontos com o marrom. 56 pontos com o bege. 8 pontos com o marrom. 2 pontos com o bege. 8 pontos com o marrom. E vamos terminar a carreira de número 31 fazendo 50 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 32, fazendo 52 pontos com o fio bege. Seis pontos com o marrom. 2 pontos com o bege. 8 pontos com o marrom. 62 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom. 14 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom. 4 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom. 10 pontos com o bege. 2 pontos com o marrom.
20 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, 22 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 8 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 8 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 10 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 2 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 18 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, e vamos terminar a carreira de número 32 fazendo 4 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 33 fazendo 4 pontos com o fio bege. 2 pontos com o fio marrom, 8 pontos com o fio bege, 2 pontos com o fio marrom, 8 pontos com o fio bege, 2 pontos com o marrom, 4 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 4 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 2 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 2 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 2 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 10 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 10 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, 22 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege,
2 pontos com o marrom, 4 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 2 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 52 pontos com o bege, 14 pontos com o marrom, e vamos terminar a carreira de número 33 fazendo 54 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 34 fazendo 56 pontos com o fio bege. Doze pontos com o fio marrom, 54 pontos com o fio bege, 10 pontos com o fio marrom, 6 pontos com o bege, 10 pontos com o marrom, 8 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 14 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 12 pontos com o bege, 10 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 10 pontos com o marrom, 8 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, 4 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 4 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, e vamos terminar a carreira de número 34 fazendo 4 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 35
fazendo 6 pontos com o fio bege, 4 pontos com o fio marrom, 2 pontos com o fio bege, 2 pontos com o fio marrom, 2 pontos com o fio bege, 2 pontos com o fio marrom, 2 pontos com o fio bege, 4 pontos com o fio marrom, 62 pontos com o bege, 6 pontos com o marrom, 10 pontos com o bege, 2 pontos com o marrom, 104 pontos com o fio bege, 10 pontos com o marrom, e vamos terminar a carreira de número 35 fazendo 56 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 36 fazendo 54 pontos com o fio bege. Doze pontos com o fio marrom, 60 pontos com o fio bege, 2 pontos com o marrom, 44 pontos com o bege, 14 pontos com o marrom, 66 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, 6 pontos com o bege, 4 pontos com o marrom, e vamos terminar a carreira de número 36 fazendo 8 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 37 fazendo 148 pontos com o fio bege. Dois pontos com o marrom, 60 pontos com o bege, 14 pontos com o marrom, e vamos terminar fazendo 50 pontos com o bege. Vamos iniciar a carreira de número 38, fazendo 28 pontos com o fio bege, 36 pontos com o marrom,
E vamos terminar fazendo 210 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 39, fazendo 214 pontos com o fio bege. Quarenta e quatro pontos com o marrom. E vamos terminar fazendo 16 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 40, fazendo 12 pontos com o fio bege. Quarenta e quatro pontos com o marrom. E vamos terminar fazendo 218 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 41, fazendo 258 pontos com o fio bege. Oito pontos com o marrom. E vamos terminar fazendo 8 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 42, fazendo 6 pontos com o fio bege, 6 pontos com o fio marrom, e vamos terminar fazendo 262 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 43, fazendo 264 pontos com o fio bege. Seis pontos com o marrom. E vamos terminar fazendo 4 pontos com o fio bege. Vamos iniciar a carreira de número 44, fazendo 4 pontos com o fio bege, 4 pontos com o fio marrom, e vamos terminar a carreira de número 44, fazendo 266 pontos com o fio bege. Agora nós vamos fazer duas carreiras, apenas usando o fio bege, onde nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. No início nós fizemos duas carreiras de pontos altos, agora no final nós vamos fazer duas carreiras de pontos altos também. Fizemos as duas carreiras de pontos altos com a cor bege. Agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o nosso tapete.
Agora nós vamos fazer o acabamento. Podemos amarrar o nosso fio marrom em qualquer ponto. Nesse primeiro ponto, vamos fazer 3 correntinhas. Vamos voltar na primeira correntinha. Vamos introduzir a nossa agulha no meio dela, entre as duas laçadas. Vamos fazer um ponto alto incompleto. Vamos deixar na agulha e vamos fazer mais 3 pontos altos incompletos, todos no mesmo lugar, deixando a laçada na agulha. No total, nós faremos 4 pontos altos incompletos. Vamos pular o próximo ponto baixo da carreira anterior e no outro vamos fazer um ponto baixo, vamos puxar a laçada e na hora de fechar esse ponto baixo nós vamos fechar ele e também vamos fechar os 4 pontos altos todos de uma vez só. Depois que fecharmos todos os pontos, vamos fazer 2 correntinhas. E agora nós vamos trabalhar nesse ponto baixo. Vamos introduzir a agulha pelo lado da frente e sair atrás, puxando como se fôssemos fazer um ponto alto. Vamos deixar os 4 pontos incompletos, pular o próximo ponto e no outro vamos iniciar um ponto baixo e quando formos fechar esse ponto, vamos fechar todos os pontos de uma vez só. 2 correntinhas. Novamente vamos trabalhar nesse ponto baixo, fazendo 4 pontos altos incompletos. Pegando dessa forma ali, deixando todas as laçadas na agulha. Nós vamos fazer desse mesmo jeito por toda a carreira. Vamos pular o próximo ponto e no outro vamos iniciar o ponto baixo e fechar o ponto baixo e os 4 pontos altos todos juntos. 2 correntinhas e vamos repetir esse processo.
Chegamos no final da carreira. Agora nós vamos fechar ela, fazendo um ponto baixo no mesmo lugar onde fizemos o primeiro puff. Na primeira correntinha aqui a gente fez os 4 pontos altos. No mesmo lugar, entre as duas laçadinhas, vamos fazer um ponto baixo, fechando assim a nossa carreira. Já podemos arrematar o fio e esconder.